função de rei em Israel era uma função ungida, né, por um sacerdote. Você tem um rei que está vendo que vai morrer, contemporâneo de um profeta do naipe do Elias. O Elias era um cara que fazia sinais estrondosos numa Samaria, ou por que não dizer no Israel, no Reino do Norte, onde com aquele homem, com aqueles sinais, o rei vai consultar o deus de Ecrom, que é nada mais nada menos do que uma divindade dos filisteus. É como se nós aqui, do alto do nosso conforto, no desespero da morte, fôssemos consultar a igreja de Satanás, de algum traficante que tem lá no Rio de Janeiro. Né? Que ele é traficante porque ele é satanista. Se bem que no Brasil traficantes costumam ser cristãos bem evangélicos pentecostais. Né? Mas é como se você fosse consultar o Deus marginal, sendo que você teve a vida inteira com sinais visíveis, claros, diários e até o dia inteiro do Deus de Elias. Então, quando você vai contra a ação, quando você tem um Deus, igual na época do profeta Elias, em que ele se manifestava, ele estava presente, ele se doava, né? O Elias, para chegar aqui, a gente já vai saber que o Elias já tinha ressuscitado um menino, que o Elias tinha, no nome do Senhor, provado para Israel que tinha Deus em Israel. Então teve aquele episódio lá dos 400 profetas de Baal, mas os 450 profetas do poste ídolo, né? Que o Baal era tipo o Deus do Olimpo, e os postes ídolos eram todos aqueles semideuses que tinham lá em Israel. Em Israel, quer dizer, era um povo muito teimoso, porque você tem um profeta do tipo Elias e tem um rei que vai consultar, eu estava falando da divindade de Ecrom, né? Que era o deus dos filisteus. Os filisteus jamais quiseram bem ao povo de Israel, era um povo muito bélico. E aí o que dá num rei que na hora da morte dele vai consultar Baal-zebub, que era mais ou menos o deus das moscas. Né? A mosca era no sentido de aquela coisa armada, metálica. Né? E aí o rei faz isso. E o Elias, que já vinha dessa saga contra Jezabel, estava escondido, ele acaba lançando aquela mensagem: se eu sou um homem de Deus mesmo, que caia fogo do céu sobre você e o seu bando. E aí fogo do céu cai. E o fogo do céu ali está respondendo mais ao medo do Elias. Essa é a coisa que a gente não consegue entender. O Elias não estava agindo aqui como os pastores que gostariam de ter poder para amaldiçoar. Ele estava se borrando de medo. Por isso que o anjo fala assim: não temas. Ó, a palavra que o anjo fala é essa: ó, desce com este, não temas. Ou seja, acabou o medo, Elias, acabou. Eu atendi a você 2 vezes no seu medinho. De maneira que certas ações de violência que a gente vê nas escrituras, elas são fruto nada mais nada menos que medo. Nem que seja o medo do assaltante, né? Passa, passa, passa! Ele está morrendo de medo de você reagir e ele ter que te matar. Né? E assim era o profeta Elias nesse episódio. Então a gente tem isso. Mas Deus mata? A questão não é nem se Deus mata. A pergunta que a gente deveria fazer é: por que nós agimos desse jeito, desses homens, com todos os sinais, com todo o amor derramado, com todo o conhecimento espraiado que a gente tem de Deus? Porque se a gente for pensar no Elias, aparentemente Elias não deixou nada escrito na Bíblia, então ele não era um profeta de escrever. O Elias talvez fosse algo semelhante ao Saulo, em quem já esteve aqui há mais tempo conhece o Saulo, que frequentava aqui com a gente, que é um homem dotado de poderes divinos, por assim dizer. Né? Mas é um homem que não produzia, o profeta Elias, não produzia, vai saber, às vezes era até analfabeto. Era um homem que tinha o poder de Deus. Talvez o sonho do Valdemiro Santiago, né? Ele criou a Igreja Mundial do Poder de Deus para concorrer com a Igreja Universal do Reino. Né? Você quer o universo e você se sente o reino? Eu só quero o mundo e eu tenho o poder. Né? Até chegar o Marcinho e dizer: não, eu só quero a graça e sonho internacional. Tudo borbulhante aí. Mas provavelmente o Elias era um homem, ele era andarilho demais, né? Como é que ele esse cara? Ele usava uma roupa de pele, era um ermitão, um beduíno, um desnorteado, mas cheio do poder de Deus. E aí, de medo, ele fala: se eu sou de Deus mesmo, quer dizer, vocês não vão me levar, não. Se eu sou de Deus, ele vai me proteger de vocês.
E aí, naquela circunstância, como é que Deus ia proteger Elias daqueles homens? Era consumindo eles com fogo mesmo. Ninguém vai dizer que Elias tacou fogo neles, que Elias fez coquetel molotov, que Elias armou emboscada. Ele nem era beligerante como os crentes de hoje querem ser. Os crentes de 2018. O Elias não era assim. Porque o fogo que caiu do céu para matar aqueles homens foi do céu. Só tinha a palavra de Elias ali. E outra coisa, ele não estava se vingando de nada, ele só estava no máximo com medo do que aqueles homens iam fazer com ela. 50 caras vêm cá me pegar, aí ele solta a palavra e fala, Senhor, me protege aqui, se eu sou de Deus mesmo, vai consumir vocês. Mas tinha que ser uma palavra rigorosa assim, nós lemos o texto do nosso conforto do século XXI, né? Num período pós-pandemia, pós-home office, e a gente acha que as pessoas não têm as suas crueldades. E o texto mostra que as pessoas têm as suas crueldades. E o ser humano do século XXI é até mais cruel do que esses aqui, porque esses aqui eram cruéis por ignorância, por falta de conhecimento. O Elias provavelmente não era um homem alfabetizado. Aí você vem para o século XXI, o que você encontra? Um monte de gente que tem MBA, né? Coach, fazem cursos, encontro, café de pastores, tudo quanto é coisa, tudo milimetricamente planejado. E ao mesmo tempo é gente que está treinando para matar. Né? Tem uma sigla que eu acho uma blasfêmia. Como é que num país chamado Brasil existe um negócio chamado CAC? Que é uma caca. O que é CAC? Caçadores, atiradores e colecionadores. Primeiro que... Olha só, eu estou criticando esses caras. Eu estou numa geração onde o cara se sente cristão e ele acha que ele quer colecionar armas. É uma coisa erótica, né? Uma coisa fálica. O cara fica assim, alisando, tira foto, uma relação afetiva. E se sentem macho, né? Com essas coisas fálicas na mão. As pessoas podem gostar de alguma aventurinha? Sim, não tem nada contra isso não. Mas essa idolatria que cria até uma sigla, que é o colecionador ou o atirador. Quem que é o atirador? Esse você ainda dá um desconto. Se o cara vai lá no lugar atirar, como o outro vai dar soco de boxe numa escultura, num saco de pancada, tudo bem. Agora, o caçador esportivo não dá para descer. Como é que alguém tem o ofício de matar outros seres por esporte? Já é um absurdo a gente ter de se alimentar de outros seres. Aí você tem uns seres bípedes que vivem de matar outros seres por esporte. Eu tenho uma coleção, que eu vou postar aos pouquinhos nas minhas redes sociais, né? Catei uma coleção de fotos absurdas de caçadores esportivos. Aí eles matam o urso, aí o outro que eu estava vendo ontem, mataram uma gorila com seu filhote e fazem pose com o filhote e a mãe. Não, eu sou caçador esportivo, você é muito preconceituoso. Aí você vai fuçar, está vendendo imagem. E por que essas imagens vendem? Né? Porque uma coisa é o cara lá, até o beduíno da época do profeta Elias, encontrar com um leão no deserto. Ele era obrigado a matar. Entre o leão e eu prefiro eu, né? Ou você está vivendo num deserto de gelo, deserto freezer, e encontra com um urso polar, né, disposto a te matar. Você vai ter que ir para cima dele. Agora, eu saí do bairro Paquetá, de Belo Horizonte, e lá no Parque Ursulina de Andrade de Mello, aqui no parque, acho que tem um mais perto aqui, é o Caça-Ela, caçar raposa, matar fazão, o que mais? Sei lá, você vai no lugar lá, na bela criação de Deus, os bichinhos estão lá na vida deles. Onça pintada, estão matando onça pintada. E aí você mata os seres inocentes que nem passaram pelo seu caminho, não estão te enchendo a paciência. Eu não tenho nada contra a praticidade, já até falei isso. Né? Amo as abelhas, se alguma passar aqui agora, ela provavelmente vai morrer. Né? Agora, você ter como exercício, como ofício, ir nos lugares, matar seres inocentes que Deus deu, não sei se vocês já tiveram o desprazer de assistir alguns segundos da fábrica de roupas de moda, né? Eu já vi uma que é localizada lá pro lado da China, Tailândia. Você vê aquele galpão de husky siberiano, aquele outro guaxinim. Aí eles vão lá e desmaiam o bicho e começam a tirar a pele dele ao vivo, assim.
e aquele caminhão cheio de carcaça viva tentando ainda se movimentar. Para quê? Para ganhar dinheiro com a pele do bichinho. Porque matar demora mais, o lucro demora. Não pode primeiro matar para depois tirar a pele. Tem que ser com o bichinho vivo. Aí você bota um fio no focinho, o outro no reto, aí ele desmaia, mas geralmente ele acorda no meio quando ele está sendo esfolado e fica vivo. E aí o nome diz, ah não, eu sou caçador esportivo, o que que tem? São os demônios, não tem outro nome para isso. Pode falar que é cristão, conservador, que eu estou com inveja da sua riqueza, que eu queria ter a sua alma. Pensa o que quiser, mas o nome disso é demônios humanos, porque até o diabo fica assustado com o ser humano que faz isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente se assusta com esse texto bíblico, sendo que a gente está dentro de uma cultura que pratica isso tudo que eu falei aqui para vocês. Precisamente, estão lutando para manter no poder no Brasil quem admira e admite e faz essas coisas. Né? Isso que a gente está falando da relação dos homens com os animais. Mas o cara, em nome do garimpo ilegal, está estuprando índia de 12 anos de idade, em grupo. E aí você não vê uma atitude ferrenha de um governo que não gosta de lutar pelo que é justo, gosta de lutar pelo que dá grana. Ainda que as custas da morte de uma indígena e a sua criança de 4 anos sendo jogada no rio, para eles fazerem o trabalho com criança sem chorar. Aí se aparece um profeta Elias nos nossos dias hoje, ele verá notícia porque ele desceu fogo do céu para calar a boca de 50 homens que eram desse tipo. Eram caques, né? Caçadores, atiradores e colecionadores. Como é que você sabe da maldade desses caras, velho? É porque, olha o contexto. O rei vai consultar o Deus dos filisteus para saber se ele ia morrer. Sendo que tinha profeta bom em Israel. Quer dizer, esse pecado em si mesmo já é um absurdo. Como assim? Se um rei filisteu procurar uma outra divindade, a gente entende. Eu não tenho informação. Agora, o rei de Israel, com sinais, com manifestações, com Páscoa, que eles nem celebravam a Páscoa, né? Quando celebraram a Páscoa, 400 anos depois do reinado de Josias. Então, o rei, com toda essa coisa, ele vai consultar outra divindade. Aí ele manda emissários para o profeta, e o profeta só manda um recado. Ó, fala com o rei que por acaso não tem Deus em Israel. Por que ele foi consultar outros deuses, se tem Deus em Israel? Fala com ele que não vai sair daquela cama. Aí o que o rei faz? Manda soldados. O que o soldado faz? O soldado obedece. Beleza. Obedece quando quer, né? Estou vendo o que esse soldado no Brasil está fazendo, né? Eles não estão obedecendo às leis e estão atentando contra fracos. A gente está precisamente na semana onde a Polícia Rodoviária Federal, e aqui na pregação não sou política não, é só para fazer um contraste com a realidade social e bélica de Israel dos dias de Elias. E a gente acha esse texto pesado, mas quando você vê no Brasil, no qual você está, isso aqui nem é pesado. O que aconteceu no Brasil essa semana? Num dia, policiais rodoviários federais ajudam o governo do Rio de Janeiro a exterminar 25, 22, 23. É porque foram 23 no lugar e tinha mais 3 ou 6 no outro. Aí eles não querem ligar, mas é tudo no mesmo contexto. E 24 horas depois, policiais rodoviários federais, diante de um ser humano que não ofereceu a eles resistência nenhuma, bota o bichinho dentro do carro. Não, primeiro amarram ele, tratam ele como se ele fosse... A menina estava sem capacete. A mulher estava no bairro vizinho, ele foi lá onde ela estava e achou que, como era um bairro perto do outro, ele podia ir sem capacete. Cometeu a infração? Cometeu. Mas primeiro, no Brasil não tem pena de morte. Segundo, a infração você vai punir com multa, né? E o cara, se ele tivesse tirado uma arma, alguma coisa assim, não. Ele tira o saquinho e mostra, gente, eu tenho esquizofrenia e tal. O pessoal avisando, gente, ele tem esquizofrenia, mas ele é medicado, tá tranquilo. E ele calado, até que eles amarraram, né, mãos e pernas, e pegaram igual um pacote para colocar dentro do porta-mala de um camburão. Ele podia ter colocado ele atrás do passageiro, não, eu vou conduzir você à delegacia. Né? E o aí capacete só coloca a vida dele nisso. Isso, ele não está fazendo mal contra ninguém, né? Não estava sem carteira de habilitação. E o contraste é maravilhoso, né? Porque ele morreu por estar sem capacete e o chefe da Polícia Rodoviária Federal vive passeando por aí sem capacete. E virou meme, inclusive, essa semana.
E aí o menino morreu porque estava sem capacete. E com os policiais, o tanto de fumaça que saiu dali, a gente achou que o motor estava explodindo, né? Então ele morreu asfixiado por bomba de gás lacrimogêneo e bomba de gás de pimenta. Eu já experimentei essas bombas numa manifestação, então eu imagino o que aconteceu com ele dentro daquele porta-malas. Porque era uma manifestação assim de longe. Mas você também já levou em 2013, lá na Antônio Carlos? Acho que eu te encontrei lá. Naquele dia eu tomei muita bomba de pimenta na cabeça. E você não sabe se você tosse, se você chora, se você para de respirar, ao ar livre. Aí o cara está dentro de uma câmara de gás. Aí depois que a morte acontece, você vê os vídeos na internet de vários treinadores de policiais, militares, federais, civis. Os treinadores contando as histórias dele. Um conta assim, não, ó, eu estou contando para você, eu sou policial há muitos anos, eu sou o principal, matei muito. Aí ele começa a contar as peripécias de um monte de gente que matou. O outro fala assim, favelado é desgraçado, mijou em mim, eu fiz isso. Aí, como ele não sabia qual era o favelado que tinha mijado na latinha, favelado não era alguém que estava no jogo, que ele julga favelado. O cara mijou na latinha e jogou e a latinha acertou ele. Os caras fazem isso no carnaval, imagina num clássico, ele não sai para ir no banheiro, ele vai mijar na latinha. E aí o chefe dele orientou, pega tantos metros à sua esquerda, tantos metros à sua direita e sai descendo o cacete de todo mundo. Aí ele conta orgulhosamente como ele quebrou todo mundo porque ele não sabia quem foi que jogou a latinha nele. Isso é gente armada, isso é gente... Eu armado, 3 armados contra o menino lá que foi morto, né? Que não tinha nenhum antecedente criminal. E você pega um outro professor famoso, treinador de policiais, dizendo isso. Que quando eles tivessem com raiva de alguma coisa, pega um cara, põe no porta-malas e aciona. Tá tudo aí na internet, né? Ou seja, era uma coisa do nível do que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos. Como é que é o nome? Floyd. Do Floyd. Então, quando você lembra que você está num país que aconteceram essas coisas e nenhuma dessas pessoas foram punidas à altura, eu, particularmente, eu estou orando ao Senhor. Eu não estou querendo vingança, não quero virar Valdomiro e Santiago amaldiçoando a pessoa que não deu oferta, não estou querendo fazer nada disso. Mas o Brasil está precisando ouvir a voz de Deus assim, à moda dos dias do profeta Elias. Porque quando um povo que se diz de Deus, que aqui é povo de Deus, Israel ao norte, Samaria, Brasil, está acontecendo, vários caras, é tudo cristão, conservador, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, né? E são pessoas que nem se arrependem do que fizeram. Até hoje os policiais federais não foram a público, não vieram a público pedir desculpa. Que vergonha na cara eles não têm. E o pior, é dinheiro público, né? Eles recebem dinheiro nosso, eles têm uma vida boa às custas do nosso dinheiro, o salário deles defasado ainda está muito melhor do que de todos que estão sentados aqui, por exemplo, o salário defasado deles. E aí são pessoas que se sentem deusas vivendo do nosso dinheiro, né? E aí, o que Deus faz para salvar um país que começa a pegar essa mentalidade que veio lá de Acabe, Jezabel e caiu em Acasias, na época do profeta Elias? Esse povo não se converte pelo entendimento, vão se converter pela morte, né? Porque ainda tem uma contradição acontecendo no Brasil, né? Os bandidos uniformizados estão matando, e aqui eu não estou dizendo que a polícia é desonesta, que a polícia federal é desonesta, estou dizendo que as instituições não estão punindo os desonestos que estão entre eles. Se a Polícia Rodoviária Federal é honesta, ela vai pegar esses 3 e eles não têm de ser nem punidos, eles têm de ser, no mínimo, exonerados. Eles cometeram um crime em rede nacional, exonerado. Não tem, vamos investigar, exonerado. Qualquer um de nós que fizesse menos, perderia o emprego. São pessoas que têm todo aparelho, apoio, estudo para não fazerem assim, mas elas são maldosas, se orgulham de ser maldosas, e aí a gente fica com dó de 50 homens que foram procurar um profeta e fogo do céu os consumiu. Não foi o fogo de Elias, né? Não foi spray de Polícia Rodoviária Federal, foi fogo do céu que atendeu ao medo de um profeta. Estava com medo. Se esses caras me levam, eu estou lascado. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão
na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.